Graça e paz. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Amém. Podem se assentar. Só para eu saber, quem que aqui está que não estavam lá no acampamento? Levante a mão, por favor. Alguns, né? Alguns não estiveram. A maioria que aqui estão estiveram lá, né? E fala a verdade, vivemos lá um final de semana incrível, não é verdade? Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Para aqueles que não estiveram, né, nós falamos o tempo todo lá naquele final de semana sobre estarmos ou permanecermos enraizados em Cristo, edificados em Cristo e firmados em Cristo. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Firmados em Cristo foi o tema, né? O tema do acampamento. Então nós falamos baseado no texto de Colossenses, capítulo 2, né? Versículos de 6 a 7. Esse era o texto-chave do acampamento. E eu gostaria de recitar novamente esse texto aqui para vocês, principalmente para aqueles que não estiveram lá, até mesmo para que vocês possam entender melhor o que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, para nós nesta noite. Então, Paulo, ele diz o seguinte, lá em Colossenses capítulo 2, versículos... Eu vou recitar até o versículo 10, tá bom? Então, versículo 6 ao versículo 10, ele diz assim, ó: portanto, assim como vocês conheceram a Cristo, Jesus, o Senhor, continuem vivendo nele. Aí ele diz no versículo 7, enraizados, edificados nele e firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Aí ele dá um alerta. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. E, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês também receberam a plenitude. Amém? Então nós trabalhamos nesse final de semana as 3 metáforas que Paulo fala no versículo 7. A primeira metáfora é a palavra enraizados. Nós falamos isso no domingo, no sábado de manhã. Enraizados, né? Enraizados nos fala de profundidade, nos aponta para a profundidade. Nós falamos que uma árvore que não tem uma raiz profunda, ela não pode jamais resistir ao vento. Todos se lembram disso? Amém? A segunda metáfora que Paulo nos fala aqui, né, e foi tratado, né, foi falado, né, muito bem pelo Jefferson no sábado à noite, né, é a palavra edificados. Isso nos remete a uma construção, aonde Cristo, ele é o nosso alicerce, e a nossa vida deve ser levantada sobre ele. E a terceira metáfora é a expressão que Paulo fala assim, ó, firmados na fé, ou firmados em Cristo, como foi o tema aí do nosso acampamento, né? Firmados na fé. Isso aponta para estabilidade, para equilíbrio. A fé não é uma emoção, mas é a certeza contínua, né, de permanecermos firmes em tudo aquilo que nós aprendemos em Cristo Jesus. E aí ele fala que em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E porque nós estamos enraizados nele, edificados nele, e porque nós estamos firmados nele,
que é o cabeça de todo poder e autoridade, nós também possuímos em nós essa plenitude. Então nós falamos que nós somos o povo mais privilegiado dessa terra, porque em nós habita a presença do próprio Deus. Esse Deus criador dos céus e da terra. Esse nosso Deus, né, que mede a palmos o universo. Esse Deus que Isaías fala que ele chama todas as estrelas, cada uma pelo seu nome. E por ele ser forte e poderoso, nenhuma estrela falta ao seu chamado. Nenhuma. E a Bíblia diz que há mais estrelas no céu do que areia na terra. Olha que coisa maravilhosa. Em pensar que esse nosso Deus poderoso, Ele habita em nós, Ele habita dentro de nós, porque nós temos a plenitude de Cristo, a plenitude dEle em nós, por estarmos enraizados, edificados e firmados nele. Nós temos essa plenitude. Então eu fiquei pensando, né? O que falar para os jovens, né, neste culto, pós-acampamento? Quando o Jefferson me fez o convite aí na terça-feira, eu fiquei pensando, fiquei meditando, né, no que falar. E fiquei orando a Deus, falei assim, Deus, me dá uma palavra, né? Uma palavra que eu possa levar para os jovens, né? E que possa trazer uma reflexão a respeito de tudo que nós vivemos, do início ao fim naquele acampamento. E com certeza eu fui uma das pessoas que respondi lá nas caixinhas, né? E eu coloquei assim, ó, o que mais te marcou no acampamento? Eu coloquei lá a presença de Deus, sentir a presença de Deus do início ao fim. E foi mesmo, desde o momento que nós pisamos naquele local, até o momento que nós saímos de lá, a presença de Deus, ela se fez marcante em nós. Sabe por quê? Primeiro, porque nós nos preparamos para aquele momento. Nós nos preparamos para aquele final de semana. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, né, eu juntamente com os líderes do Live Mais e os times de servos, nós jejuamos por 21 dias. Para que este acampamento fosse realmente marcante na vida de cada um de nós. E foi. Sabe por que foi? Porque nós acompanhamos aí os testemunhos no grupo, né, no Instagram, nas redes sociais, os testemunhos, outros que enviaram os testemunhos no particular, e nós tivemos acesso para lê-los, e tudo isso aí nos edificou nessa semana. Então eu falei assim, Deus, e aí? O que falar, né, pós-acampamento, pós esses momentos maravilhosos que nós vivemos lá? E aí Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. E na semana, lendo lá os testemunhos, né, tudo que vocês estavam escrevendo lá, os agradecimentos e tudo mais, o Espírito Santo me levou a escrever lá para vocês, né? Gente, não deixa essa chama apagar. Não deixa essa chama apagar. E aí eu coloquei lá uma parte do esboço da pregação de sábado de manhã sobre enraizados, aqueles 4 conselhos preciosos que foram nos passados lá. Aqueles 4 conselhos, e eu reescrevi eles para que vocês pudessem relembrar. No intuito de que nós não podemos deixar essa chama, né, tudo aquilo que aconteceu conosco lá no acampamento, nós não podemos deixar, né, isso apagar. Então, o Senhor me colocou aqui um texto, né, Ele me deu um texto, eu gostaria de ler com vocês, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22. Se vocês puderem acompanhar aí na Bíblia de vocês. Então, Marcos capítulo 8, versículo 22 em diante. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler então? Eu vou ler e vocês me acompanham, por favor, tá? Diz assim, ó, eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Fala comigo aí, repete comigo, tocasse nele.
Muito bem. Ele tomou o cego pela mão. Olha que Jesus é maravilhoso. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Em outras versões diz assim, não conte isso lá no povoado. Amém? Vamos fazer uma oração? Ó Deus, aqui está a tua palavra, ela foi lida nesta noite, Senhor, e pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga uma palavra em especial para cada um de nós nesta noite. Pedimos que a tua palavra venha cumprir o propósito, ó Deus, pelo qual ela foi enviada, e que nós saiamos daqui, ó Deus, transformados, edificados, impactados pelo poder da tua palavra. Pedimos que a unção que quebra o jugo, Senhor, seja derramada sobre nossas vidas nesse momento. E que a tua palavra que liberta, meu Pai, seja plantada em nosso coração de tal forma, Senhor, que nós saiamos daqui, não como entramos, mas que nós saiamos daqui, ó Deus, completamente transformados por ela. Esta é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Agora você me pergunta, o que esse texto tem a ver com acampamento? Né? O que esse texto tem a ver com acampamento? Então eu fiquei pensando, meditando nesses versículos, e aí Jesus colocou no meu coração o seguinte, né? Pela história que nós lemos aqui, Jesus entrou no povoado de Betsaida, né? E trouxeram esse cego para Jesus tocar nele, ok? Para Jesus tocar nele. E aí Jesus tocando nele, né, levou ele para fora do povoado, e Jesus tocando nele, a palavra do Senhor vai dizer que imediatamente os olhos dele se abriram. Imediatamente. Então pensa, ele era cego, ele não enxergava absolutamente nada, tudo para onde ele olhava, ele só via trevas, só via escuridão. E agora, depois desse primeiro toque de Jesus, os olhos dele se abriram. E aí, ele já começou a enxergar. Ele já começou a ver. Mas aí, é interessante que Jesus faz uma pergunta para ele. O que você vê? Parece que Jesus notou alguma coisa que não estava assim muito certo. E Jesus vai e faz essa pergunta para ele. O que você vê? Aí ele fala assim, olha, Senhor, eu vejo pessoas andando, eu vejo homens andando, porém eles parecem árvores, como se fossem árvores andando. Olha que coisa interessante. Então, esse texto aqui é o único texto dos evangelhos que vai falar que Jesus precisou tocar 2 vezes numa pessoa para que essa pessoa pudesse ser curada. Agora, por que será que ele não foi curado logo da primeira vez, assim, 100%, né? Porque ele falou assim, olha, é como se ele estivesse falando assim para Jesus, Jesus, olha, eu estou vendo, eu não via nada, até há 1 minuto atrás eu não via nada, eu só via trevas. Mas agora eu vejo alguma coisa. E já está bom demais, Jesus, porque para quem não via nada e agora já está vendo alguma coisa, está ótimo. Está ótimo. Eu vejo homens andando, mas como se fossem árvores. É como se ele estivesse falando assim, olha Jesus, eu não via nada, mas agora eu estou vendo, mas está meio embaçado, assim, está meio esquisito a minha visão, mas pelo menos agora já não precisa mais ninguém ficar segurando na minha mão, já não precisa mais ninguém ficar me carregando, levando para um lado, levando para o outro, eu já consigo ir sozinho, porque eu já vejo, está embaçado, mas eu já consigo, assim, identificar os caminhos, já consigo identificar as pessoas, elas parecem árvores, é uma visão assim embaçada, mas eu já consigo ver alguma coisa. Está ótimo. Parecia que ele já tivesse assim agradecido por aquele milagre que Jesus já havia operado nele, naquele primeiro momento.
Mas Jesus, ao ouvir a resposta dele, a Bíblia vai dizer que Jesus tocou a segunda vez nele. Então eu queria que você se colocasse no lugar daquele cego. O privilégio dele de ser tocado 2 vezes por Jesus. O privilégio. Aqui está a grande questão desse texto. Ele foi tocado 2 vezes por Jesus. Que privilégio é esse? Que privilégio maravilhoso é esse? Ser tocado por Jesus 2 vezes. E aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus tocou nele pela segunda vez, aí sim a obra foi completa. A cura foi completa. Aí os olhos dele foi completamente restaurado e ele passou a ver nitidamente. Completamente. Tá certo? Então, o que nós podemos entender aqui desse texto? Que Jesus é aquele que não faz obras incompletas. Amém? Ele não faz obras incompletas. A Bíblia vai dizer lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, por exemplo, Paulo vai dizer assim, que aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de completá-la. Ele há de terminá-la. Amém? Quem está entendendo, me diga amém, por favor. Amém? Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ok? Então, se você, nesta noite, se sente, que tem algo inacabado na sua vida, não se preocupe, porque Jesus não é um Deus que faz obras incompletas. Agora sim, analisando a palavra de Deus, parece que Deus tem uma coisa assim especial com o segundo toque. Sabe, com o segundo momento. Por exemplo, a palavra de Deus vai dizer também que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora eu me recordo, e até hoje de manhã Deus me fez recordar isso, A minha esposa vai saber porque ela estava presente. Nós tivemos aqui um encontro com o pastor Hamilton hoje de manhã, e eu estava conversando com o Mateus, filho do pastor, e com a Sara, a esposa dele. E aí, Deus me fez lembrar de Moisés. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, para receber de Deus as tábuas, da lei, contendo os 10 mandamentos, que nós chamamos de 10 mandamentos, Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus lá no Monte Sinai. E ele recebeu de Deus as tábuas e as leis escritas na tábua. Para que Moisés então descesse do monte e passasse, transmitisse aquelas leis para o povo, que estava lá embaixo, aguardando o retorno de Moisés. Quando completados os 40 dias, Moisés desceu. Quando Moisés estava descendo, Josué estava lá, aguardando Moisés no pé do monte ali. Quando Moisés encontrou com Josué, Moisés falou assim, olha, eu ouço um som de música, vinda do acampamento, Aí Josué falou assim, olha, não é som de guerra, não é som de batalha, mas é som de alarido, é som de festa, o povo está festejando. Quando Moisés chega no acampamento e vê que o povo estava ali adorando um bezerro de ouro, a Bíblia diz que Moisés ficou nervoso com aquela situação e pegou as tábuas da lei que Deus havia entregue nas mãos dele, com os 10 mandamentos, e jogou com toda a força no chão, e as tábuas se quebraram completamente. Aí, Deus chega para Moisés e fala assim, bom, Moisés, você quebrou as tábuas que eu fiz, que eu providenciei, com os 10 mandamentos que eu escrevi nelas. Agora é o seguinte, como você não completou a missão que era para você ter completado, de entregar as leis para o povo, agora você vai ter que subir novamente no monte. Novamente. Só que é o seguinte, da primeira vez,
eu providenciei as tábuas. Da primeira vez, eu escrevi nelas. Agora, você vai subir novamente no monte, e você vai providenciar 2 tábuas, que eram, na verdade, de pedra. Eu imagino como se fosse uma placa de granito. Aquilo pesa pra caramba. Imagine só Moisés providenciando 2 tábuas de pedra, portanto pesadas. E agora ele teve que subir o Monte Sinai carregando aquelas 2 tábuas. Muito bem, Moisés, da primeira vez eu escrevi nas tábuas, portanto agora é você que vai escrever nelas. Eu vou ditar para você as leis e você vai ter que escrever. Então pensa, Moisés permaneceu 40 dias na presença de Deus, e agora ele subiu novamente o Monte Sinai para permanecer mais 40 dias na presença de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que dessa segunda vez, depois desses 40 dias, de novo, ou seja, 80 dias na presença de Deus lá no Monte Sinai, Moisés desce trazendo as tábuas da lei novamente. E aí, quando o povo olhou para Moisés, para o rosto de Moisés, o rosto de Moisés estava brilhando, cheio, resplandecendo a glória de Deus. Então, o rosto de Moisés não estava brilhando porque ele permaneceu 80 dias lá no Monte Sinai, não. Estava brilhando porque ele permaneceu 80 dias na presença do Deus glorioso. Tanto é que as pessoas tiveram que cobrir o rosto dele, porque não conseguiam olhar para o rosto dele, de tão brilhante que estava da glória de Deus. Então, olha só a importância da segunda vez. Olha só a importância do segundo toque. Então, aquele cego, ele poderia ter se contentado com o primeiro toque. Jesus, eu não via nada, mas tá tudo bem. Agora eu estou vendo, está embaçado, mas está tudo bem. Está ótimo. Ele poderia ter se contentado, ajoelhado aos pés de Jesus, talvez até se ajoelhou e dizendo assim: Jesus, muito obrigado por essa cura, muito obrigado por esse milagre, Senhor. Eu não via nada, agora eu já vejo. Embora eu esteja vendo embaçado, mas eu já vejo, eu já consigo andar sozinho agora. Não está bom. Não está bom. Vamos completar essa obra. Jesus toca nele a segunda vez. Aí sim, ele passou a enxergar nítido. Nítido. Então, qual que é a palavra que Jesus colocou no meu coração para trazer para vocês aqui nesta noite? Não se contente com aquilo, somente com aquilo que Jesus fez com vocês lá no acampamento. Jesus tem mais para mim, e Jesus tem mais para você. Então a palavra, eu repito, não deixa essa chama apagar. Não deixa essa chama apagar. Naqueles 4 conselhos da primeira mensagem lá, naquele sábado de manhã, né? Aqueles 4 conselhos, o primeiro conselho é: permaneçam enraizados em Cristo Jesus o Senhor. De que forma? De que forma você não vai deixar essa chama se apagar? Lendo a palavra de Deus, vivendo uma vida de oração, praticando aquilo que vocês aprenderam. Qual que é o segundo conselho? Não se engane, nem tudo que você ouve é verdadeiro, nem toda palavra bonita é verdadeira. Examine tudo dentro da palavra. Aí nós falamos lá dos bereanos, conforme Atos capítulo 17. Falamos dos bereanos, que tinham o costume de examinar a palavra para ver se aquilo que Paulo e Silas tinham pregado era verdade mesmo. E depois que eles confirmavam e viam que era verdadeiro a pregação deles, aí eles aceitavam a Jesus, eles se entregavam a Jesus, tanto os judeus como os gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Terceiro conselho: desfrute da plenitude que vocês têm em Cristo Jesus, como está lá em Colossenses capítulo 2,
Por vocês estarem nele, vocês têm a plenitude de Deus em vocês. Desfrute disso. Aí nós falamos lá de Ezequiel, capítulo 47. Eu estou na água, mas a água está só no tornozelo. Não está bom. Vamos mais um pouco. Mas o que é esse ir mais um pouco? Eu vou orar. Eu vou estudar a palavra, eu vou meditar na palavra todos os dias, eu vou orar, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou estabelecer um altar na minha casa, eu vou buscar Deus todos os dias. Não está bom, eu quero mais, eu sei que Deus tem mais para mim, o Espírito Santo tem mais para mim, eu estou na água, mas eu estou raso, eu consigo controlar a minha vida, eu não quero controlar a minha vida, eu quero ser controlado pelo Espírito Santo. Então eu vou orando, eu vou lendo, eu vou estudando, eu vou meditando, eu vou mantendo comunhão com os meus irmãos, eu vou testemunhando, eu vou pregando, eu vou falando de Jesus para as pessoas, e aí eu vou entrando cada vez mais na água. Mais 500 metros, 1000 metros, a água está nos joelhos, mas não está bom ainda. Não está bom ainda, vamos mais, eu vou continuar orando, vou continuar lendo a palavra, vou continuar testemunhando, vou continuar adorando a Deus, vou continuar buscando a Deus no altar da minha casa, no meu secreto. Eu vou buscar, vamos andar mais um pouco. A água está na cintura. Puxa, mas eu estou mais dentro da água, eu estou mais no profundo, mas ainda não está bom. Vamos continuar, então eu vou fazer jejum. Eu vou orar, mas eu vou jejuar também. Eu vou estudar a palavra, mas jejuando. Até chegar aquele momento, como o profeta Ezequiel disse, aí eu não podia mais andar na água a não ser a nado. É nesse nível que Jesus quer que eu e você estejamos. Não que nós tenhamos o controle da nossa vida, mas que Ele tenha o total controle sobre as nossas vidas. É nesse nível. Então, não se contente com aquilo, não se contente. Aquilo só foi um deslumbre, aquilo só foi uma pitada. Para Jesus mostrar para mim e para você o que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Gente, não tenha dúvida que Jesus, Ele fez grandes coisas em nós lá no acampamento. Não tenha dúvida disso. A gente vê pelos testemunhos que foram contados. Tem pessoas que saíram dali, eu vi nos testemunhos, que há 5 anos não conversava com certa pessoa. E lá, ela conseguiu ligar, conseguiu mandar uma mensagem, eu não sei de que forma, e conseguiu se acertar, e conseguiram se perdoar. Isso é milagre, isso é bênção de Deus. Pessoas que estavam mergulhadas num luto. E ali iniciou um processo de cura. Sabe, pessoas tristes, pessoas que se reconheceram estando no raso. Falaram assim, não, eu não posso permanecer aqui, eu quero mais, eu quero mais. E ali receberam o primeiro toque. Aquela vigília foi providencial. Sabe, as orações que nós fizemos na vigília foi providencial para tudo que Deus tinha para fazer no domingo de manhã. No domingo de manhã, aonde Deus mudou completamente o esboço da palavra. E depois eu fui entender por quê. É porque Jesus falou assim, eu precisava ter tempo para trabalhar na vida desses jovens, eu precisava ter tempo. Então a mensagem ela não podia ficar muito extensa, porque eu precisava ter tempo com esses jovens. E aí aquela ideia de vocês se espalharem ali, sabe, para poder ficar sós com Deus, aquilo foi de Deus na vida de vocês. Amém? Quem sentiu isso? Quem sentiu isso? Então não deixa essa chama apagar, não deixa isso que Jesus começou lá no acampamento apagar. Continue, sabe? Busque o segundo toque, busque o segundo toque, busque o segundo toque. De que forma? Vivendo uma vida de estudo da palavra, orando, testemunhando, buscando, jejuando. E principalmente, transbordando em gratidão. Pare de murmurar. Se você tinha o costume, o hábito de murmurar de tudo, pare de murmurar e substitua a murmuração pela gratidão. Sabe por quê?
Sabe por quê? Porque você já tem toda a plenitude de Deus na sua vida. Você não tem motivos para murmurar, você só tem motivos para agradecer, para agradecer, para agradecer, porque dentro de você habita aquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então nós não temos, eu não tenho, você não tem, nós não temos motivo para ficar murmurando. É por isso que Paulo insiste, em tudo dai graças, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala lá em Colossenses, transborde, transborde de gratidão. Quando você está transbordando de gratidão, não tem mais espaço para entrar mais nada na sua vida, porque você está transbordando, tudo que vai querer entrar na sua vida é jogado para fora, porque você está transbordando. Pensa num copo que está assim, se enchendo de água até transbordar. Tenta colocar uma gota de café ali. Não vai ficar. Tenta colocar uma gota de qualquer outro, de um suco, de uma Coca-Cola, de qualquer coisa. Não vai ficar, porque está transbordando. A água vai jogar para fora. É nesse nível que Deus quer que eu e você estejamos. Se é que nós queremos fazer diferença nessa sociedade em que nós vivemos, se é que nós queremos sair dessas 4 paredes, desses 4 muros aqui, ó, e começar a fazer a diferença lá fora, nós não podemos ficar no nível raso. Não podemos. Nós temos que ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, até a gente poder falar assim, olha, eu já não consigo mais ficar aqui, a não ser a nado. A não ser a nado. E aí o Espírito Santo, ele vai ter total controle sobre nossas vidas. Amém? Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. E o reino de Deus não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Imagine assim, ó, imagine assim. Imagine que você está num barquinho, navegando num mar. Vamos imaginar o mar da Galileia. O mar da Galileia, que é grande. Eu não me recordo agora quantos quilômetros de largura, quantos quilômetros de comprimento, eu não me lembro quantos quilômetros quadrados tem o mar da Galileia, mas é lá onde Jesus acalmou a tempestade. É lá, né, onde Jesus andou por sobre as águas. É lá, no mar da Galileia. É grande, é grande. Imagine que você, como os discípulos, está ali num barquinho. Imagina, você está navegando no mar da Galileia num barquinho. E você está lá no meio. Você olha para qualquer lado que você olhar, você não vê nada a não ser água. A não ser água. Aí te dá sede. Aí você abaixa ali e pega um pouquinho daquela água na mão para trazer até a sua boca. Só que até a sua mão chegar na boca, você observa que aquela água, ela escorreu por entre seus dedos. E você chegou só com a mão na boca, sem água. E você não tem um recipiente ali, um copo, uma caneca, alguma coisa para pegar. Tem que ser na mão mesmo. Então imagine a dificuldade. A nossa vida é como essa água, que a gente tenta trazer nas mãos e ela escapa por entre os nossos dedos. Essa é a nossa vida. De quando nós nascemos até nós morrermos, essa é a nossa vida. E com ela, tudo que nós almejamos, tudo que nós amamos, em termos de conquistas, casa, carro, bens, roupa, comida, eletrodoméstico, eletrônicos, viagens, aqueles sonhos, aqueles projetos, tudo é representado por essa água que escorre pelos nossos dedos. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Só que nós estamos ali no meio de um oceano, que é o reino de Deus. Nós temos o reino de Deus imenso, infinito, para desfrutarmos dele. E nós estamos nos contentando com a água, com aquela aguinha que acaba se escorrendo por nossos dedos.
Queridos, o que Jesus está tentando nos ensinar, aqui através do apóstolo Paulo em Colossenses, em todas as cartas do apóstolo Paulo, nesta noite, é que Ele quer que nós desfrutemos do reino dEle, dessa imensidão que é o reino dEle. Que a gente pare de ficar buscando coisas pequenas, pare de se contentar com o pequeno. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. Busque o reino dEle. É por isso que Jesus fala lá na oração modelo: venha a nós o teu reino. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Venha a nós a tua misericórdia, venha a nós o teu amor, venha a nós a tua paz, venha a nós a tua justiça, venha a nós a tua igualdade, venha a nós a tua bondade, venha a nós a tua fidelidade, venha a nós o teu governo. É isso que Jesus está falando na oração. E a gente está querendo se contentar com aquela aguinha, que não consegue matar a nossa sede. E a gente precisa de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. E a gente nunca consegue ficar saciado. Quando nós estamos numa imensidão de água, que é o reino de Deus, aonde nós temos tudo que nós precisamos para viver, a gente está buscando a aguinha. Quem entendeu, me diga amém, por favor. Então nós estamos cheios da plenitude de Deus em nós. O reino de Deus habita em nós. E nós temos tudo o que nós precisamos para viver. Lembra do peixe? Você já viu um peixe com depressão? Já viu um peixe subir numa pedra e pular? Ai, vou me matar, estou com depressão. Já viu isso? Por quê? Porque o peixe tem tudo o que ele precisa. Ele está dentro da água, ele está dentro do oceano, ele está dentro do mar. Ali tem tudo o que ele precisa, nutrientes, alimento, tem tudo. Agora tira o peixe dentro da água. Tira o peixe dentro do mar, tira o peixe do oceano, tira o peixe do rio, tira o peixe. Com poucos minutos ele vai começar a ter dificuldades. Se você não devolver ele imediatamente, o mais rápido possível para a água, ele vai morrer. Assim é a nossa vida com relação ao reino de Deus. Se você sair do reino de Deus, se você sair da água, se você sair dessa plenitude que você tem, e deixar de desfrutar dessa plenitude, vai chegar um momento em que você vai morrer. Você vai apagando, 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 até morrer. Pode ser que um dia você tenha uma segunda chance. Mas quantos não têm a segunda chance? Quantos? Não é dessa segunda chance que Jesus está nos falando nessa noite. Jesus está nos falando do segundo toque, do mais que Ele tem para mim e para você. Amém? É disso que Ele está falando. Ele está dizendo assim, ó, eu tenho mais para você. Aquilo que aconteceu no acampamento, só foi uma pitada do que eu posso fazer na sua vida. Mas para eu fazer, você precisa buscar mais, e mais, e mais. Amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? É o Luciano Subirá, gente. O pastor Luciano Subirá que fala isso. Eu adoro. Vamos orar? Abaixe sua fronte. Feche seus olhos. E eu queria que você pensasse em tudo, nesse momento, tudo assim que Jesus poderia fazer na sua vida. Se realmente você não deixar essa chama apagar, se você realmente tem o desejo de permanecer nele, permanecer mergulhado nessa plenitude, nessa água que é o Espírito Santo, nesse oceano imenso que é o reino de Deus. O que Jesus pode, qual a dimensão disso? Pensa um pouquinho nisso, qual a dimensão? Você consegue imaginar qual a dimensão, qual a proporção que isso pode se tornar na sua vida, se você realmente se entregar por completo nas mãos de Jesus e dizer assim, Jesus, olha, está aqui a minha vida. Eu te entrego a minha vida por completo. Senhor, me ajuda a não me contentar
com somente aquilo que aconteceu comigo lá no acampamento. Isso para aqueles que estavam no acampamento. E para aqueles que não estavam, que essa palavra tenha falado ao seu coração também, que você também deseja a mesma coisa. Ainda dá tempo, busque, busque, busque. Estabeleça um altar na sua casa. Estabeleça um altar onde você vai buscar Deus todos os dias. E não falhe, não falhe. Não falhe nem um dia sequer. Todos os dias vá no altar. Busque a Deus, estude a palavra, medite na palavra. Desfrute da plenitude que você já tem em Cristo Jesus. Ele tem muito para fazer na sua vida. Ele tem muito para fazer nesse ministério chamado Live Mais. Ele tem muito, muito, muito mesmo. Esse ano está acabando, mas o ano que vem logo está aí. Quantas coisas Deus pode fazer através de nós, se nós realmente mergulharmos nessa plenitude, mergulharmos nesse rio. Se nós realmente não nos contentarmos em ficarmos só no raso. Não está bom, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. E Ele diz, então me busca, então estuda a palavra, busque a palavra, coma a palavra, medite na palavra. Como Ele disse para Josué, Josué, você quer ter sucesso, você quer ser bem sucedido aqui na terra prometida, você quer ter vitória, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que em tudo que você fizer, você prospere, você seja bem sucedido. Fale com Deus agora, fale com Jesus agora, peça para Ele, Jesus, me ajuda a buscar mais, me ajuda a ter mais de Ti, me ajuda a chegar no nível que o Senhor quer que eu chegue, transbordando de graça, transbordando de plenitude, transbordando de gratidão, transbordando da Tua presença, de tal forma, Senhor, que aonde eu chegar, ó Deus, que aquele lugar se torne um lugar santo, que as pessoas, só pela minha presença ali, e porque eu tenho a Tua presença em mim, Senhor, que o ambiente seja completamente transformado, pessoas sejam curadas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam salvas. Ah, Senhor, faça isso na minha vida, eu entrego a minha vida a Ti, fale isso para Ele, fala isso para Ele. Essa é a oração que é segundo a vontade dEle, essa é a oração segundo a vontade dEle, fala para Ele, e Ele com certeza vai te ouvir, Ele com certeza vai te ouvir. Ó Pai, nós te agradecemos por esta noite, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está aqui presente. Nós cremos, ó Pai, nós cremos que nós estamos no lugar da manifestação da Tua presença. E a Tua palavra diz, ó Deus, que aonde está a Tua presença, até a tristeza salta de alegria. Ah, Senhor, aonde está a Tua presença, não tem como a gente, Deus, sair sem estar transformados, sem estar mudados. Não tem como a gente sair, ó Deus, da mesma forma, por causa da Tua presença. Ah, Senhor, nós te pedimos nesta noite, Pai, encha-nos de Ti, encha-nos da Tua presença, encha-nos da unção do Teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, cheios, cheios, cheios. Senhor, coloca em nós, ó Deus, um incômodo em nosso coração, de tal forma, Senhor, que a gente não se conforme, ó Deus, não se conforme de estarmos andando no raso. Senhor, coloca em nós, ó Pai, um verdadeiro desejo pelo mais de Ti, pelo mais da Tua presença, pelo mais da Tua palavra, pelo mais da comunhão contigo, pelo mais, ó Deus, da comunhão com a Tua igreja, pelo mais da comunhão com os nossos irmãos, ó Deus. Que nós tenhamos desejo, ó Deus, no nosso coração de testemunharmos de Ti, aonde quer que andemos, ó Deus. Coloque em nós um incômodo, ó Deus, por não fazermos diferença, a ponto, ó Deus, de não conseguirmos durante o ano
levar uma pessoa para Cristo. Nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas que façam diferença na sociedade. Nos ajude, Pai. Abençoa esse ministério do Live Mais, Senhor. Abençoa a sua liderança, meu Pai. Usa-os poderosamente nas tuas mãos, ó Deus. Encha-os, ó Deus, com a unção do teu Espírito Santo, meu Pai. Com a tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, continua dando estratégia, continua dando sabedoria, continua dando entendimento, Senhor. Ideias, ó Deus, vindas do alto. Para continuar levando esse ministério, Senhor, liderando esse ministério com excelência, ó Deus, como nós temos visto. E que mais e mais pessoas, ó Deus, possam se agregar a esse ministério, ó Deus. Para que a tua igreja possa crescer mais e mais e mais e mais. Que esses jovens aqui, ó Deus, possam, em todos os momentos, ó Deus, que houver batismos aqui na igreja, que esses jovens aqui possam ver outros jovens, ó Deus, frutos desse ministério sendo batizados, ó Deus, juntamente com outros e com outros, ó Deus. Nós oramos, Pai, e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.